A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2. Durante esse trimestre, estamos estudando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Essa lição foi comentada pelo pastor Ezequias Soares. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. A lição de número 2 do dia 12 de janeiro de 2025, somos cristãos. O texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 15, versículo 19, quando o apóstolo Paulo sofria aqui perseguição e pressão dos judaizantes quanto ao ato da circuncisão. E a palavra de Deus nos diz aqui: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Quem se converte a Deus, ele recebeu Jesus na sua vida. Então ele não pode ser perturbado. Ele tem quem o ensina, ele tem quem o educa, ele tem o seu discipulador, aquele que o orienta, aquele que dá a ele uma direção. E ele sabe o caminho que ele está seguindo, o Jesus que ele aceitou na sua vida. Por que perturbá-los? Verdade prática, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não é um conjunto de regras e ritos. Quem tem Jesus na sua vida tem um relacionamento pessoal com ele, conversa com ele, sente a sua presença, tem a graça dele na sua vida. Não é preciso regras, não é preciso ritos, não é preciso outros complementos para ser salvo. Jesus Cristo salva o pecador. 8:32 de João, lá está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O apóstolo Pedro também, em Atos 4:12, ele disse: em nenhum outro há salvação. Então Jesus é quem salva o homem. Não são os ritos, não são as regras, não são outros santos, não são imagens de escultura, não são outros complementos, não são boas obras. Jesus é o Salvador. E só ele nós podemos e devemos seguir para alcançar o céu. A leitura bíblica em classe está em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, e também o versículo de número 14. A introdução da nossa lição diz que alguns cristãos confundiam a lei de Moisés com a graça. Por quê? Porque devido à jornada histórica da igreja, que havia começado no dia de Pentecostes, ou seja, no dia de Pentecostes a igreja deu o seu pontapé inicial, quando ali quase 120 reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro se levantou e pregou o evangelho. Quase 3.000 almas recebeu a Cristo como Salvador de sua alma. Depois ele, em outra pregação, no capítulo 4, mais 5.000 reconheceram que eram pecadores e precisavam de Jesus na sua vida. Essas pessoas
Na maioria eram judeus. E eles agora estavam confundidos, porque antes tinham a lei de Moisés e agora aceitaram Jesus. O que eles deveriam fazer? Deveriam, mesmo tendo Cristo na sua vida, continuar principalmente com a prática da circuncisão e outras práticas judaicas? Ou deveria abandonar essas práticas judaicas agora que receberam na sua vida Cristo Jesus? Os apóstolos tiveram dificuldades de mostrar aos judaizantes os limites que há entre o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo foi até o momento em que chegou a graça. Quando chegou a graça, acabou o judaísmo. Não tem mais prática da lei, não tem mais sábado, não tem mais véu, não tem mais prática da lei nenhuma. Não existe mais. Não acabou a prática da lei. Agora é seguir a Cristo. Mesmo no Novo Testamento, muitas pessoas ainda querem cobrir a sua cabeça com véu, arrumando, inventando complementos para a salvação. Então, por essas coisas e outras, pela prática da lei dos judaizantes, os apóstolos tiveram dificuldade para mostrar o cristianismo, para diferenciar o que é o judaísmo e o que era também o cristianismo. O primeiro tópico, prevenindo-se contra a tendência judaizante. E Paulo, então, em Gálatas 2, 1 e 2, subindo outra vez a Jerusalém. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Veja que passou 14 anos desde quando Paulo havia se convertido a Cristo. Ele teve um encontro com Jesus perto de Damasco. Ele acabou de chegar em Damasco e por ali ele ficou mais ou menos um ano evangelizando a cidade de Damasco. Depois ele foi para o deserto, ficou por ali mais quase uns 3 anos, voltou para Damasco e depois subiu para Jerusalém. De Jerusalém ele começou ali a evangelizar também a Jerusalém, depois de ter conhecido alguns dos apóstolos, e por ali ele foi perseguido e foi então, saiu fugido para a sua cidade de Tarsis, na Cilícia, e por lá ele ficou aproximadamente 10 anos. E ao completar esses 10 anos foi o tempo em que Jerusalém, através dos apóstolos, enviaram Barnabé para Antioquia para dirigir uma igreja. Só que Barnabé tinha dificuldade de discipular os gregos que estavam recebendo Jesus na sua vida. E então ele lembra-se de Paulo e vai em busca de Paulo na sua cidade natal, em Tarsis, da Cilícia. E Paulo então volta para Antioquia, fica ali um ano ajudando Barnabé no discipulado daqueles que haviam recebido Jesus como Salvador da sua alma. E então aparece aqui uma reunião. Havia uma reunião. Não era um concílio, era uma reunião. Essa reunião que os apóstolos fizeram era para tratar do assunto dos irmãos que estavam na Judéia passando dificuldades. E eles teriam que levantar donativos para ser levado aos irmãos necessitados que moravam na Judéia. Paulo aproveitou a reunião, então, para
pregar o evangelho. E aqui, Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, Atos capítulo 4, versículo 3, e provavelmente ele estava nessa mesma reunião que for aqui feita. Tito era grego, o seu pai. O seu pai era grego, a sua mãe era judia. Portanto, Tito não era circuncidado. E foi um risco para Paulo introduzir Tito nessa reunião, porque os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. O risco era o escandalizar o evangelho que Paulo pregava. Circuncidando a Tito, abriria uma brecha para que os judaizantes pegassem e dissessem: realmente, mesmo sendo cristão, é necessário cumprir uma regra da lei, circuncidar-se. Paulo então corre o risco e não circuncida Tito, para não ficar debaixo do jugo do judaísmo, que vinha dizendo que mesmo recebendo a Cristo era necessário ser circuncidado. Paulo pregava a liberdade em Cristo e a circuncisão era escravidão. A verdade do evangelho estava em jogo e também o futuro do cristianismo. Por isso, Paulo não circuncida Tito e fazendo isso ele estava entregando uma mensagem aos judaizantes dizendo: para ser salvo não é necessário ser circuncidado, é necessário crer que Jesus Cristo é o Salvador. A questão de Paulo circuncidar a Timóteo foi em uma outra ocasião, em Atos 16:3, foi porque a mãe de Timóteo era judia e também aqui havia a tolerância de Paulo com aqueles que estavam fracos na fé. Viver o evangelho e fazer mais alguma coisa além do que Cristo fez por nós para sermos salvos, desvaloriza e inutiliza o sacrifício de Cristo. Então, se eu vivo o evangelho, se eu aceitei Jesus na minha vida, se eu tenho Cristo no meu coração, por que um outro complemento? Por que razão, então, Jesus Cristo se entregou por nós? Por que razão Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, se eu preciso ainda guardar o sábado? Se eu ainda preciso me circuncidar? Se eu ainda preciso praticar uma ou outra regra ou rito da lei? Sendo assim, por que Cristo então morreu na cruz? Fica inútil o sacrifício de Cristo quando eu, para ser salvo, concordo, aceito os ritos da lei e as práticas também da lei, as regras da lei, para ser um salvo em Cristo Jesus. O segundo tópico, a tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo em Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 6, vou aqui pegar a Bíblia Sagrada para nós lermos aqui, Atos, ou seja, Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 6, Gálatas 1 e 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Os cristãos que moravam na Galácia
estavam se desviando do verdadeiro evangelho e abraçando outro evangelho que não era o evangelho que o apóstolo Paulo vinha pregando para a salvação daquele que crê. O verbo grego aqui, metatiteste, que quer dizer deixar, abandonar, era usado na antiguidade quando um soldado abandonava a guerra e se rebelava. Era o que os cristãos da Galácia estavam fazendo. Eles estavam abandonando a fé, abandonando o verdadeiro evangelho, se rebelando contra o evangelho que Paulo pregava e abraçando um outro evangelho, um falso evangelho pregado pelos judaizantes. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego iodaizon, ou seja, que o significado é viver como judeu. Judaizantes, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma única vez no Novo Testamento, em Gálatas 2:14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Então, se trata aqui de Paulo chamar a atenção de Pedro, porque o apóstolo Pedro, quando se reunia com os judeus, vivia como judeu, né? E ele diz aqui: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus? Uma chamada do apóstolo Paulo com Pedro. Então aqui, nós vemos aqui também a única vez no Novo Testamento essa passagem. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior, em Gálatas 7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém à igreja mãe, quando eles não foram enviados, mas se apresentavam como sendo enviados. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Ninguém os enviou. Então, Tiago aqui negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. É o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo Atos 15, e o versículo de número 24. Diz assim: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Então, Tiago não os enviou. Eles foram por conta própria. Eles eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Eram praticantes da lei e rejeitavam e perseguiam e pregavam a mensagem dizendo que mesmo recebendo Cristo, as pessoas deveriam se circuncidar, deveriam cumprir regras e ritos da lei para serem salvos. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Veja o que está em Atos 15:1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Essa é a mensagem do outro evangelho, do evangelho que o apóstolo Paulo confrontava, dizendo que quem pregava dessa maneira eram falsos,
Essa é a mensagem do falso evangelho, que complementa, que quer complementar o sacrifício de Cristo, dizendo que se as pessoas precisam receber a Cristo, mas tem que guardar o sábado, deve receber a Cristo, mas deve ter um outro intercessor, um santo devoto qualquer, deve receber a Cristo, mas deve praticar essa lei, ou um outro rito da lei. A salvação já foi paga por Cristo. A salvação já foi conquistada por Cristo para a humanidade. Agora, para o homem ter essa salvação, ele precisa reconhecer que ele é um pecador e crer que existe um Salvador que morreu por nossos pecados. Crer que o sangue de Jesus foi derramado para limpar os nossos pecados. É necessário crer na salvação de Cristo sem precisar de um outro complemento. O clima de tensão. Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes naquela reunião. Conforme o versículo 4, os judaizantes conseguiram então entrar na reunião sem serem convidados. Paulo e Barnabé foram pressionados em Atos capítulo 15, versículo 1. No versículo 9, nós vemos lá João, Pedro e Tiago, que estavam presentes na reunião. É claro que poderia ter mais. Conforme o versículo 4, os judaizantes entraram na reunião e disseram que foram enviados, sendo que não havia sido enviados por Tiago. Os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, porque pregavam um complemento que, para ser salvo, precisavam ainda cumprir os ritos e as regras da lei, principalmente a circuncisão. Então eles eram inimigos da liberdade cristã, eles eram inimigos do evangelho, porque o evangelho verdadeiro é crer em Jesus Cristo somente para ser salvo, é se arrepender dos seus pecados sem nenhum complemento. Eles eram inimigos de Paulo porque Paulo pregava esse evangelho, o evangelho puro, o evangelho de Cristo, e assim automaticamente também eram inimigos do próprio cristianismo. O pior de tudo era que eles se infiltravam na igreja. Eles estavam entre os irmãos, se infiltravam ali e conseguiam até entrar em outras reuniões mais privadas, conforme a reunião que acontecia com os apóstolos, chamadas reuniões apostólicas. Eles entravam ali, se infiltravam, estavam entre eles. Eram lobos que estavam por ali, disfarçados de ovelhas, para dar um outro caminho para principalmente os obreiros, os trabalhadores da obra, e diziam que era necessário cumprir ritos da lei, era necessário cumprir as regras da lei, além de ter Cristo na sua vida. A tendência judaizante hoje, como está essa tendência judaizante hoje? Está alarmada. Há templos que tem lá a Arca da Aliança, tem lá o candelabro, tem lá a mesa da proposição, as pessoas se vestem como os judeus e estão por aí, fazendo ritos, regras judaizantes. Essa é a tendência de hoje. E ganhando adeptos para servi-lo. Então,
primeiro diz que o mesmo evangelho. O evangelho é um só. É o evangelho de Cristo, o evangelho que a igreja primitiva pregou, o evangelho que os apóstolos pregaram, o evangelho que vem sendo pregado há mais de 2000 anos. É o mesmo evangelho, ele é um só. Paulo e Pedro também pregaram o evangelho que você prega, o evangelho que eu prego. E os ouvintes são diferentes. Nós pregamos para ouvintes diferentes. Paulo pregava e ensinava aos gentios, 1 Timóteo 2,7, ele diz, para que digo a verdade em Cristo e não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Pedro também pregava e ensinava aos judeus. No dia de Pentecostes, ele pregou para a maioria do povo ali judeu. E no templo Formosa também ele ia para a oração, estava lá entre os judeus. Na casa de Cornélio ele foi, tinha lá um pouco de judeu também. É claro que a maioria eram gentios, mas havia ali também judeus. Então Pedro ele pregava e ensinava os judeus. É tanto que ele sempre estava em Jerusalém, enquanto os demais iam para outras partes pregando o evangelho, semeando a palavra de Deus. Então, é o mesmo evangelho. O que Paulo pregava, o que Pedro pregou, o que Filipe pregou, o que a igreja primitiva pregou e o que você prega. É o verdadeiro evangelho, é o evangelho que salva, é o evangelho que liberta as pessoas do pecado, é o evangelho que a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados, ter uma vida transformada através do arrependimento. É esse o evangelho que você prega, se for esse é verdadeiro. Agora, se existir um complemento além disso, então esse é o falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho não tem complemento. O verdadeiro evangelho não tem venda de objetos ungidos para a pessoa levar para casa. O verdadeiro evangelho não tem copo d'água para ser benzida. O verdadeiro evangelho não se vende vassoura ungida, não se vende lenço ungido. O verdadeiro evangelho não tem amuletos como complemento para proteger as pessoas. Não, o verdadeiro evangelho não existe essas coisas. O verdadeiro evangelho é crer que Jesus Cristo está conosco todos os dias da nossa vida e é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos transforma. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho transforma a pessoa, renova a pessoa, dá vida espiritual àqueles que não têm uma vida espiritual. É preciso arrepender-se dos seus pecados e deixar a velha vida. Há muitos que dizem que está pregando o evangelho, mas continua. Não prega para as pessoas que elas precisam abandonar os seus pecados, que ela precisa abandonar os seus vícios, os seus maus hábitos, para ser salvo em Jesus Cristo. E muitas pessoas estão aceitando hoje essa pregação. Vem para a igreja, mas quer viver a vida que vive lá no mundo. Não é assim. Então a tendência judaizante hoje é muito grande e tem vários braços, vários galhos, várias portas que se abrem, levando cada um a pregar uma mensagem diferente, uma falsa mensagem, dizendo que as pessoas podem ser salvas, mas é preciso fazer isso, fazer aquilo, ter aquilo. Esse não é o verdadeiro evangelho. O perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos temiam os cristãos se tornassem uma seita judaica, ou seja, um grupo de crentes
vivendo uma vida herética, fora dos padrões da palavra de Deus, uma seita judaica, pois havia o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, uma mensagem para a circuncisão, né, que era preciso se circuncidar, e outra mensagem da incircuncisão. Os judaizantes alteravam o verdadeiro evangelho, colocando a lei como complemento da obra que Jesus efetuou na cruz. Então tinha esse complemento. Paulo amaldiçoou essa nova pregação, esse falso evangelho que era pregado pelos judaizantes. Veja o que ele diz aqui em Gálatas 1, 8 e 9. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Então as pessoas estão querendo mensagens de anjos. Um anjo deve aparecer e recebe mensagens, né? Ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja vão, seja amaldiçoado. Quem tem o Espírito vive pelo Espírito, e não é afetado por essa mensagem venenosa dos judaizantes. Nos dias atuais que pregam a salvação, alcançada pela obediência à lei, então, ainda continua esse espírito judaizante entre os cristãos, pregando o evangelho, mas dizendo que as pessoas precisam, além de receber a Cristo, têm que obedecer à lei. Vivemos na dependência do Espírito e não na dependência da lei, porque a lei Jesus já cumpriu. Jesus veio e cumpriu a lei. Ele foi julgado pela lei. Ele foi morto pela lei. Foi condenado pela lei. A morte de Jesus Cristo era a morte que estava escrita lá na lei. Maldito todo aquele que for morto na cruz, que for crucificado. Está na lei. Jesus cumpriu a lei. Não existe mais lei. Ele cumpriu a lei e implantou a graça. Nós somos salvos mediante a graça. Não somos, também o homem não é salvo de graça, não. É salvo mediante a graça, é salvo pela graça, é salvo através da graça. Paulo disse, pela graça sois salvos. Então, essa pregação de que o homem deve colocar em prática a lei para ser salvo, é um falso evangelho, é um veneno. É o perigo, isso é o perigo da doutrina judaizante. Lutamos contra os vícios da carne e buscamos as virtudes do fruto do Espírito. É isso que nós fazemos. Lutamos contra os vícios da carne. A carne nos quer destruir. A carne é fraca. Mas nós buscamos a força do Espírito, o poder do Espírito para vencer as obras da carne e estarmos salvos até o dia que Jesus Cristo vir para arrebatar a sua igreja, para levar o seu povo para o céu. As práticas judaizantes atuais, quais são? As que mais estão por aí, a guarda do sábado. Tem pessoas que não têm Cristo na vida e acham que vai ser salvo porque guarda o sábado. Ele faz o que ele quer da vida dele.
Conheço pessoas assim. Faz o que quer da vida. Vive uma vida mundana. Não se reúne para glorificar a Deus, não ora, não lê a Bíblia, não vai para a igreja, não tem uma igreja para congregar, mas eu guardo o sábado. Também a observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo. Não come aquilo, devo comer aquilo, aquilo não se pode comer, aquilo é pecado, aquilo outro também é pecado, não se come isso, não se come aquilo. São práticas, são regras da lei. Outra coisa, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, que quer dizer a trompa, geralmente feito de chifre de carneiro. Isso também, há templos que aceitam, que recebem pessoas, esses templos você entra nele, está lá tudo judaico. Arca da aliança, candelabro, mesa da proposição, as pessoas com as vestimentas. Você vê lá também alguns cópias de pergaminhos, você fazem lá uma cópia de pergaminhos. Enfim, tudo para parecer que ali é um templo judeu, as pessoas se vestem como judeus. O uso do kippah, o solidel que os judeus religiosos usam sobre a cabeça, enfim. Então, são práticas. Os judeus messiânicos, principalmente Israel, seguem a tradição judaica. Eles têm uma tradição, a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem um amparo neotestamentário. Então, os judeus messiânicos. Quem são os judeus messiânicos? São aqueles que aguardam ainda o Messias. Estão aguardando o Messias, mas o Messias já veio. Mas estão aguardando o Messias. É alguém chamado, o amparo neotestamentário é que se essas pessoas, se judeus messiânicos, se converterem a Cristo, aí tem essa mensagem aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, quando Paulo diz assim, é alguém chamado estando circuncidado, mas já está circuncidado, fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Não é? Os não-judeus, da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. 1 Coríntios 7, 18, ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro não-judeu adotar práticas judaicas da liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Para que isso? Jesus já te libertou, rapaz. Jesus já te deu salvação. Você já é liberto. Cristo morreu. Cristo já cumpriu as regras. Já cumpriu a lei. Morreu por nosso pecado. Para que isso? Então, não adote essas práticas judaicas. Paulo conclui dizendo, cada um fique na vocação em que foi chamado. É necessário o arrependimento dos pecados e conversão, uma nova vida agora em Cristo Jesus. Isso é necessário. Isso é necessário. No entanto, cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios capítulo 7 e o versículo de número 20. Amados e queridos irmãos, que a paz do Senhor permaneça na vossa vida e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.